espada, nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Hoje nós estamos gravando Josué capítulo 21 e essa palavra é para você, levita. Você que trabalha, você que tem um ministério na casa do Senhor, você que atua na casa do Senhor, ajudando, recepcionando, ou sendo diácono, ou presbítero, ou um pregador, ou um membro do louvor, seja o que você for, você é um levita. Por isso esse capítulo é para nós, é para você que tem um papel na casa do Senhor. Antes da gente começar esse capítulo, eu queria deixar bem claro para vocês e explicar o que é ser um levita. O levita, no tempo de Moisés, eles eram os originários da tribo de Levi, aqueles que foram escolhidos para ter um sacerdócio e para fazer todas as coisas, cumprir todas as tarefas na casa do Senhor. Eram eles que colocavam em ordem a casa do Senhor, que guardavam a casa do Senhor, que limpavam a casa do Senhor, que carregavam a tenda de um lugar para outro quando era necessário, tocavam instrumentos. Tudo isso era função dos levitas. E hoje, quem é o levita nos nossos tempos? O levita é exatamente aqueles que fazem isso hoje. Que você ministra na casa do Senhor, se você toca um instrumento, se você canta, se você trabalha na recepção, se você é diácono, se você é presbítero, seja o que for que você faça, na casa do Senhor, você é um levita. E eles então se achegam a Moisés, naqueles tempos, para pedirem a sua herança, porque todas as tribos já tinham recebido a sua parte da herança. E os levitas então queriam saber qual seria a parte deles, em que lugar eles ficariam e como eles iriam poder exercer o sacerdócio, porque eles tinham como ministério ensinar a palavra de Deus. Então eles precisavam ficar em vários lugares. Eles não podiam estar num lugar só, porque as pessoas tinham que sair das suas tribos para virem no lugar só onde estavam todos os levitas. Não, eles se espalharam, cada um recebeu a sua porção numa das tribos, nos lugares das tribos, para poder continuar ensinando e ministrando essa palavra. Percebe então como eles eram importantes? Eles não receberiam herança e, portanto, eles tinham que ser sustentados pelas demais tribos de Israel para poderem servir na casa do Senhor. Você sabia que é assim até hoje lá em Israel? Cerca de 70 mil pessoas em um bairro específico de Israel, eu estive visitando esse bairro, eles se encarregam somente de uma coisa, de estudar e de ensinar a palavra. E tudo é pago a eles pelo povo de Israel. Eles são mantidos pelo povo de Israel. Eles não gostam muito, pelo que o meu guia me falou, eles acham que eles estão abusando, que eles são folgados e que conforme eles têm mais filhos o governo tem que sustentar. Então, só para vocês saberem que até hoje ainda é assim. E hoje para nós, trazendo para nossa realidade, o que isso significa? Que você também é responsável pela manutenção do sacerdote e da sua família, daqueles que ministram, daqueles que louvam, daqueles que tocam, daqueles que são responsáveis pelo louvor da sua igreja. Você tem que ajudar a sustentar os pobres da sua igreja, dividir, repartir, entregar seus dízimos, suas ofertas. Essa parte eu não gosto. Beleza, problema seu, você nunca vai desfrutar das coisas que o Senhor tem para você, porque você fechou seu coração nessa área. E a Bíblia, ela é perfeita, e ela fala de Gênesis a Apocalipse sobre ofertar, sobre trazer os dízimos, sobre trazer as primícias para a casa do Senhor. Ele não está dizendo que isso é uma obrigação, que você é obrigado, mas se você quer ser fiel ao Senhor, e se você quer experimentar e fazer prova que verdadeiramente o Senhor abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida para aqueles que obedecem, você vai ser obediente. Caso contrário, você vai viver a sua vida normalmente, mas você nunca vai entender esse princípio, porque você nunca vai desfrutar dele. Nem sei porque eu falei isso. 48 cidades aqui estavam designadas, 48 cidades, nas quais os levitas poderiam viver e apacentar seus rebanhos. Elas continuariam sendo propriedade das outras tribos,
mas os levitas teriam direito à habitação, a apacentamento, uma vez que eles não possuíam porção de terra. Então eles tinham direito de apacentar as suas ovelhas, o seu gado, na terra dos outros, mas eles eram permitidos, eles tinham permissão para fazer isso, porque eles mesmos não receberiam terra nenhuma, justamente para eles poderem ficarem espalhados por todos os lados, por todas as tribos e poderem dar continuidade ao ensino dessa palavra. Como instrutores das leis, eles viveriam entre as tribos, poderiam ensinar melhor se eles estivessem espalhados pelas terras. Você concorda? Você não acha que isso é justo? No versículo de 1 a 3, eles vão até Josué, requerendo as cidades que estavam nos arrabaldes, que eram terras que cercavam as cidades, para poderem criar lá os seus animais. Do versículo 4 a 9, as cidades dos levitas são determinadas por sorte. Como foi a distribuição das terras? Tudo por sorte. Assim Deus permanecia no controle. Essa era a razão deles tirarem a sorte. É porque eles queriam deixar no controle do Senhor. Amém? A ramificação sacerdotal dos coatitas, os descendentes de Arão, receberam 13 cidades, pelas tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Versículo 5. Os outros filhos de Coate receberam 10 cidades, das tribos de Efraim, Dan e a meia tribo de Manassés. Os filhos de Gerson, 13 cidades, das tribos de Issacar, Aser e Naphtali. E as famílias de Merari receberam 12 cidades, das tribos de Gade e Zebulon. Os nomes de cada cidade estão escritos aqui no capítulo, você pode ler, eu não vou precisar ficar falando, porque você tem a sua Bíblia, você consegue ler. Dessa maneira o Senhor deu a Israel toda a terra que ele jurara dar aos seus pais, e eles a possuíram e eles habitaram nela. Versículo 43. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme tudo que o Senhor jurara aos seus pais. Nenhum inimigo pôde resisti-los. Todos o Senhor entregou nas mãos deles. Versículo 44. Glorifique a Deus por isso. Palavra alguma falhou de todas as coisas boas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Versículo 45. Eu gosto muito desse último versículo. Tudo se cumpriu. Tome posse dessa palavra, porque toda palavra que saiu da boca do Senhor para a sua vida também vai se cumprir, porque o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas. Aleluia! Então que você saiba, que você entenda, que você receba isso no seu coração como verdade e seja qual for a sua função na casa do Senhor, saiba que o Senhor vai te honrar e o Senhor vai te guardar naquela porção que o Senhor te deu. Se você o serve, você tem certeza, você vai receber a sua parte da herança. Aleluia! Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você entendeu, levita? Então comece a desfrutar aqui da sua porção e termine o desfrute lá na eternidade. Eu já estou esperando. Aleluia! Só não se aparte desse livro e nem dessas promessas e nem dessa palavra preciosa, para que a sua coroa não seja tomada. Veja bem, uma vez eu ouvi meu pastor dizer: o pecado, esse livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. Não deixe que nenhum pecado oculto tire você da presença do Senhor e roube a sua coroa. Aleluia! Você é livre e você pode entregar a sua vida de livre e espontânea vontade ao Senhor. Caso contrário, ela pode pertencer a você, mas você vai ficar sem a sua porção, sem a sua herança como filho de Deus. E a palavra de Deus diz: a todos que o receberam. Receberam quem? Todos que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Presta bem atenção nessa palavra, único e suficiente. Não há nenhum outro Deus nessa terra que possa te dar aquilo que só o Senhor pode te dar. Aleluia! Tudo é seu, apenas então não se afaste da sua cidade de refúgio, não se afaste do Senhor, e Ele vai garantir a sua vitória, que foi selada na cruz do Calvário. Amém? Amanhã nós voltamos aqui no capítulo 22, estamos quase terminando Josué, e amanhã vai ter um mal entendido lá entre os irmãos, vai ter um BO amanhã aqui nessa
nesse nosso estudo. Vamos acompanhando todos os dias, aprendendo, porque todos os dias o Senhor nos ensina algo novo. E obrigado a todos que têm deixado um like, obrigado a você que tem comentado, obrigado a você que tem compartilhado. Nosso canal tem crescido para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com a espada.